E aí galera, bom dia. Hoje a gente vai fazer uma análise rápida do Bitcoin aqui para poder entender mais ou menos como é que tá agora que a liquidez começou a voltar para o mercado. A gente consegue perceber que ela voltou para o mercado por conta dos candles que começam a ficar mais amplos. Os movimentos começam a ficar mais amplos ao invés de ficar essa ficando preso em uma região muito pequena. Só que a gente ainda continua dentro de um período de acumulação, talvez uma distribuição, depende do que vai acontecer em seguida, porque se a queda vier forte, isso aqui foi basicamente um período de distribuição. Se a queda vier, se a alta vier, vai ser um período de acumulação. E é difícil saber exatamente qual das duas coisas é verdade. Só que, analisando o gráfico do ponto de vista do diário, para a gente poder entender aqui qual é a possibilidade do movimento, a gente tinha feito uma análise no último vídeo, em que eu tinha mostrado os caminhos que eu acreditava que poderia acontecer nos próximos momentos. E até então, a gente pôde ver que os movimentos que eu tinha apontado como naquele vídeo, os que tinham uma probabilidade de acontecer, não aconteceram simplesmente porque a gente não conseguiu romper a resistência anterior aqui na região de 95 mil dólares. Que já cansei de falar para vocês em outros vídeos, são as regiões Fibonacci que o preço está enfrentando agora da retração dessa queda aqui. A gente está tocando em 0,6 e rejeitando, tocando em 0,6 e rejeitando. Então a gente começa a seguir ou o caminho branco ou azul e eu aparentemente, por enquanto, ainda em uma construção de fundo mais alto, porque se a gente pegar o gráfico de 4 horas e nós analisarmos do último toque aqui na linha de tendência até o dado momento, a gente continua segurando na região de 0,6 de Fibonacci, significa que essa é uma construção de um fundo mais alto em relação ao fundo anterior, e inclusive também é uma zona de suporte no gráfico de curto prazo, porque está apoiando em cima dessas regiões que anteriormente foram resistências e agora estão funcionando como suporte. Então, pelo menos no gráfico de 4 horas, a gente tem, por enquanto, uma possibilidade até mesmo de um trade com stop abaixo dessa região aqui da linha de tendência, com o alvo aqui acima. É um trade não muito bom, porque obviamente a gente está falando aqui de um risco de retorno de 5% para cima, com quase 3% para baixo, então não é um risco de retorno muito bom. Então o ideal seria entrar com um aporte pequeno, uma posição muito pequena nesse caso aqui, mas é um trade. Um trade mais interessante ainda seria esperar chegar aqui na linha de tendência e abrir aqui um long com stop abaixo deste fundo aqui construído, certo? Mas sem falar de operações de futuros, mas focando na análise gráfica puramente por análise gráfica, o preço está tentando realmente construir um suporte acima dos 90 mil dólares para tentar novamente romper essa região. A liquidez começou a voltar para o mercado, por enquanto uma volta um pouco gradual, certo? E na hora que nós vamos analisar o nosso squeeze momentum, eu acho que eu já tenho ele aqui, o squeeze momentum, a gente percebe que ele aparentemente bateu um topo aqui, mas ele está dando sinais de recuperação. Quero dizer que fez um candle verde escuro, depois um verde claro, um verde escuro. Então ainda tem possibilidade de aparecer um verde claro forte aqui e começar a reverter essa correção no tempo gráfico de 4 horas que aconteceu dos 94 até os 90. Seria construir um fundo aqui nessa região para vir testar aqui de novo e com alguma sorte romper essa região para fazer uma nova pernada de alta. Beleza? Essa é a análise por enquanto. Nós já tínhamos visto semanal e a gente percebeu que o squeeze momento começou a dar sinais de enfraquecimento da baixa. E nossa linha de tendência que marcou a parte mais expressiva do bull market desse período, a gente está numa situação gráfica que, assim, como a gente está andando de lado, a gente está costurando essa linha
E o meu medo seria realmente a gente rejeitar essa linha de tendência, como está parecendo que quer fazer, mas ainda é cedo para dizer, porque a gente teria que perder a mínima deste candle aqui para poder realmente caracterizar uma rejeição da retomada da linha de tendência e começar a cair, certo? Muito cedo para dizer. Mas é sexta-feira, certo? E a gente tem que observar se o candle da semana seguinte ele vai vir perdendo essa mínima aqui e abrindo espaço para, no gráfico diário, nós perdemos a linha de tendência e irmos buscar por um novo sobrevendido diário, acredito eu, que vai estar localizado na região de 78 talvez, 80 mil. Seria mais ou menos isso que poderia acontecer se a gente perdesse essa região. Mas por enquanto, a liquidez no mercado ainda está um tanto tímida. Eu lembro que eu falei com vocês no último vídeo que a gente estava numa situação em que o RSI do diário já estava numa posição de sobrecompra e não deu outra coisa a não ser uma correção até a região 50, ou seja, a gente está fazendo suporte aqui no momento no RSI 50, que é literalmente um ponto de apoio que o preço costuma buscar antes de fazer uma alta expressiva. Deixa eu ver se mais algum detalhe relevante para a gente poder observar, mas acredito que não. A gente realmente está numa situação em que o mercado está muito devagar, andando de lado, já tem um tempo considerável. A gente está desde 21 de novembro, então já é quase um mês e meio nessa região de preço. Tá chato, tá. Mas enquanto o mercado continua chato, a gente está abrindo a oportunidade de fazer compras, né? A gente tem uma situação que eu não gosto desse Oracle mexendo pelo desktop, pelo celular é bem mais liso. A gente tem uma situação em que o RSI ele está demonstrando um pouco mais de força, ele estava na região de 45, quase perdendo a região de 45, começou a voltar para 48, indicando que ele está começando a fortalecer. Isso é bom, porque se a gente conseguir um RSI fortalecido agora nesse período, a gente pode ter um repique bem interessante. Mas de toda forma, a gente tem comprado toda semana e acumulado e usando nosso saldo para poder fazer melhores compras, né? A gente está observando que nos últimos, agora, depois desse período em que o RSI começou a se recuperar e que o preço deu um repique um pouco mais interessante, a gente começou a comprar menos, aliás, menos não, a gente está comprando exatamente o aporte semanal. Ou seja, o Bitcoin está num ponto em que vale a pena você aportar, aliás, um pouco mais, né, R$231, que ele caiu para 90. A gente está valendo aportar 20% a mais, 25% a mais, quanto isso aqui é? 20 a 10, 15% a mais do que o seu aporte base, ou seja, um preço ainda interessante para se comprar, dado o contexto esse que até o momento é de alta, certo? A gente não teve ainda um candle semanal que perdesse aquelas mínimas, então a gente está numa situação ainda de bull market e isso o algoritmo entende que é um ponto interessante de compra. A gente tem feito as compras parceladas e a performance geral do algoritmo nesse período ainda de acumulação, ainda sem vendas, é uma performance positiva de 5,72% em cima do DCA simples, ou seja, do mero compra e guarda. Qualquer valor toda semana, um valor fixo, né? Dividir seu caixa, valores fixos. Então a gente está com uma performance superior. Claro, o ROI está negativo, porque o preço médio do nosso Oracle está 93.234, para quem está aqui comigo já há 6 meses ou mais, enquanto que o DCA simples está com um preço médio de 99 mil dólares e 100, certo? Mas hoje vai ser um vídeo mais curto, não vale a pena ficar se delongando muito nessa análise, porque realmente não temos novidade, perfeito, pessoal? Então, qualquer coisa, qualquer atualização, se o preço começar a se movimentar, se ele ameaçar perder a linha de tendência, ou se ele ameaçar romper a resistência, eu faço um vídeo novo para vocês, ok? Muito obrigado e até uma próxima.